Boa noite, Marcela. Boa noite, como é que vai, querido? Tudo bem? Aqui ainda é tarde. À tarde, né? Live na Boa noite. rede, né? Oi? Live na rede. Na rede. Tem que ser na rede, não tem jeito. Aqui bate um calor, a gente liga o ventilador e fica na rede para se acalentar um pouco, né? Aham. Calor demais machuca. E agora a gente está entrando no verão amazônico aqui agora. Então é outra história. Agora é muita rede. Muita água e muita rede. E também muito trabalho, né? Sempre. Aqui, quem principalmente mora nas beiradas, né? Mora em comunidade. Todo dia tem um pepino para descascar e tudo mais, né? Enfim, trabalha muito. As comunidades, elas, né? A gente vai falar sobre o imaginário, né? Uhum. Esse processo, né? Que eu começo falando sobre o imaginário, né? Eu imaginava que, pô, morar, né, na Amazônia deve ser fácil, deve ser tranquilo, né? Olha que tá o bebê chorando ali. Não, a comunidade ela passa é outra relação de trabalho. Eu O tempo imagino. ele não tem nada a ver com aquilo que a gente está adaptado em São Paulo, no Rio, em Minas, nos centros, né? O tempo é outro. O tempo é de uma palma, o tempo é de uma palmada, mas é de muito trabalho, né? É de muito trabalho. E também tem o tempo do barranco, principalmente depois das usinas hidrelétricas, né? São outros tempos. Outros tempos, né? Então aqui a gente vive aqui, assim, né? O verão é outro, o inverno é outro, e as preocupações são muitas, né? A natureza, e são essas contradições que a gente vive, né? Aqui, né? Uma paisagem que diz uma coisa para quem está de fora e uma realidade que é completamente outra para quem está de dentro, né? De dentro da mesma paisagem, né? Esse hoje, se for me perguntar o que é a Amazônia, eu acho que não tem como definir, né? Até mesmo porque a gente não conhece muito bem a história da Amazônia. A gente conhece essa perspectiva que a gente está adaptado, né? Do homem branco, do patriarcado, né? Esses sistemas que são bem conhecidos por nós, né? Mas as histórias são muitas. Aqui existem territórios ancestrais muito fortes, são impressionantes, né? São passíveis de ser sentidos, de serem apreciados, né? Existe uma exuberância muito forte aqui nessa terra, mas ela não é perceptível. Assim, uma câmera fotográfica percebe partes, né? Partes desse processo, partes. E as histórias são outros contextos, né? Que vai enchendo essas imagens, né? A Uhum. consideração, o conhecimento, né? Ou seja, a percepção do conhecimento dessas pessoas que aqui nessas regiões habitam, né? É muito forte. E elas são de diversas formas, né? Falar de uma Amazônia negra dentro desse contexto é exatamente exercer uma dessas formas, né? Existem muitas hoje Amazônias dentro dessa criação que é a Amazônia, né? Mas existem esses terrenos são férteis e são reais, né? São reais, né? Você está falando de fluxos migratórios e fluxos deslocados, né? De localidades, né? Quando você fala de Rondônia, por exemplo, você está falando de uma criação nova, recente. Rondônia antes ela era completamente outra coisa, que foi virando Mato Grosso, depois foi virando território, né? E de repente foi virando, ela foi se regionalizando, de repente ela se perdeu, ela ficou invisível, no meio de tantas camadas, né? Que ela foi sofrendo. E, enfim, e dali a gente vai conhecendo essas andanças que houveram por essas terras, né? Mato Grosso, né? A gente está falando dessa região, que era um pedaço de Rondônia. Outra parte era o Amazonas, né? Administrado pelo Amazonas. Então aqui a gente está em Porto Velho, nesse cume aqui, né? Que divide, né? Que está aqui nesse ponto, né? Que divide essas duas regiões, né?
E quando a gente fala de uma presença negra primeira, a gente está falando dessa banda de Mato Grosso, né? Onde ali se estabeleciam né, esses tráficos, Uhum. né? E foram deslocados para essa região numa estratégia de construção, de defesa mesmo, de defender a região. Construíram-se um forte, né, às margens do rio Guaporé, hoje no município de Costa Marques, né? E é muito doido, porque quando eu conto essas histórias, eu exerço para mim tantas imagens, né? Tantas imagens me vêm à cabeça, imagens que eu nunca percebi, né? Eu cheguei aqui e ainda não tinha percebido nenhuma imagem. Nada foi tão forte como isso, né? Então eles já vêm deslocados, assim, houve escravidão aqui em Rondônia, né? Nessa antiga Mato Grosso, e esses negros construíram esse Forte Príncipe da Beira, mas não construíram apenas a fortaleza, como também um símbolo muito forte dentro desse Uhum. processo. Teresa de Benguela, ela vem desse símbolo, né? Ela é uma negra que se refugia num quilombo, e assume uma posição de liderança. Não se sabe muito sobre isso. Existem várias histórias dentro de uma história que precisa ser melhor contada, melhor, né? Uhum. Como é que puxa essa história? Eu também não tenho. Eu fui a essas regiões que dizem da onde Teresa saiu, Pimenteiras, né? E é uma divisão ali, é fronteira, faixa de fronteira com a Bolívia. É muito incrível pensar tudo aquilo, né? E como ela construiu essa fortaleza de Benguela, né, nessa região, que abrigava não só negros, refugiados, como indígenas também. E também, sem contar com o outro lado, que começa há muito tempo atrás essa relação, né? Aí você também tem aqui dentro do Rio Madeira um território ancestral Mura, que vem dessas andanças dos Andes, né? Vem passando do Peru, Bolívia. Existia uma relação muito forte antes de se chamar Mato Grosso, Rondônia, de se apropriar esse nome a essa situação, né? E tudo isso é muito perceptível hoje, quando você vai para o Vale do Guaporé e percebe essas imagens, né? Eu falo que, poxa, quantas fotografias passaram por ali, mas as associações das imagens, né, e a força com que elas levantaram opa, existe algo mais, porque foi sendo construído outras relações dentro dessas imagens. A própria relação com os indígenas, nós temos grupos indígenas, afro-indígenas, né, que são negros e indígenas. Não vou falar afro-indígena porque já é um termo tão apropriado para outras questões que desapropria a própria identidade. É uma coisa estranha quando a gente fala afro-indígena. Eu fui já observada, como eu não tenho esse estudo, né, bibliográfico, não estudei sobre isso, eu fico com as imagens e com os sentidos que elas criaram dentro de mim. Mas perceber essa negritude dentro do plano indígena e perceber o indígena dentro do plano da negritude foi muito importante para mim, né? Ali também, quando eu já puxo para Porto Velho, que foi a primeira presença mais marcante, que foram os barbadianos, poxa, ser considerada como uma barbadiana para mim mudou tudo. Ali me trouxe o primeiro clique e ali me trouxe o desejo de ficar com aquele pedaço daquele clique comigo. O clique eu falo que foi o quê? Acordar. Barbadiano. O que era barbadiano? Eu estava sendo associada a uma barbadiana quando andava na cidade. E a frequência das associações me levaram a observar aquilo de uma forma muito mais, amistosa do que eu estava, né, no começo. O que é isso? Né? Aí eu fui até perguntar, surgiu o interesse, o que é um barbadiano? E aí a Margot Paiva, uma grande artista aqui da cidade, ela disse, olha, são umas famílias tradicionais negras. Então foi uma quebra muito forte naquele, né? O que está acontecendo, né? E ali foi um clique para mim. E quando eu conheci um barbadiano, foi uma sequência muito mais forte, né? Foi as junções, foi as imagens se preenchendo. Eu já estava me refletindo naquele povo. Um povo, sabe? Mais tarde a Margot, essa artista, me pintou como barbadiana, né? E o mais interessante é quando eu olho e falo um pescoço gigante dentro de uma imagem, né? Ela falou, é assim que um barbadiano é. Levanta a cabeça, daqui para frente. Não... Eu cheguei com a cabeça muito baixa em Rondônia, né?
O, Eu o- cheguei para buscar meu primeiro emprego, vim de várias frustrações de São Paulo. Eu acreditava na meritocracia. Eu acreditava nas imagens que me diziam. Então, é um outro processo de fotografia muito forte, um processo muito pessoal, mas que ele abrange toda uma coletividade, porque a imagem é um plano visível, mas não tão perceptível. Assim, a gente consegue perceber a imagem, por isso que eu falo, é preciso repensar, repensar, ressignificar, reconhecer. Foi onde eu cheguei, né? Reconhecimento. Essa questão do reconhecimento para mim foi muito forte, né? Precisava chegar até ali, o Marcelo, reconhecer. é, assim, só para não querer te interromper, né, pra gente falar, só dar uma boa noite aqui para todos que estão entrando aí, que estão chegando, né? Eu até coloquei o site da Marcelo, amazonianegra.com.br reconhecimento, que tem as fotos que a gente vai abranger nessa live e a história dessa artista maravilhosa que eu tive a honra de conhecer ano passado em Tiradentes, no Foto em Pauta. Foi. Foi muito bom, né? Aquela sua palestra foi. Assisti sentado no chão porque não tinha mais vaga. Entrei de Foi muito penetra, bom. dei um olé ali na moça que estava na porta para conseguir assistir. Mas E, foi forte. e te agradecer por estar aqui com a gente, né? Pelas pessoas que estão assistindo também. É um prazer enorme o nosso festival ter você como presença, né? Que já estava garantida, mas aí tivemos que pausar. Mas tem certeza que vai estar com a gente assim que a gente fizer o festival Faço em carne questão. viva, né? E é um prazer enorme. Vassouras também tem uma história muito forte, né? Dessa do café, da escravidão. É uma história que tem muita cultura, muita coisa boa, muita coisa ruim, mas chegamos até aqui, né? E a gente é o que a gente trouxe da história, né? Que a gente construiu ao longo da história. Eu vou deixar aqui passando as fotos do Amazônia Negra, né? E se alguém fizer alguma pergunta, se você quiser falar sobre alguma delas também. Perfeito. Marcela é uma economista formada na PUC em São Paulo que se enveredou para a arte, né? E nós tivemos o prazer dela ter feito isso e permitir que a gente consiga ter todo esse trabalho que ela tem enorme junto às comunidades do norte. E ela vai contar isso para vocês muito melhor do que eu. Então fique à vontade, Marcela. Vamos conversando aqui, as pessoas vão falando perguntas, fazendo perguntas. A Maria Cecília Leão falou que achou muito emocionante esse relato inicial seu. O José Luiz Júnior falou também que em Vassouras nós temos Mariana Crioula. Então vamos começar com essa linda história aí pra gente e esse trabalho maravilhoso que é o reconhecimento da Amazônia Negra. Sim. Salve Mariana Crioula, aí de Vassouras. É preciso reconhecer as referências, né? Eu acho que falar sobre isso é falar sobre essas referências. E quando você diz para mim, né? Hoje eu não me sinto, eu acho que eu me sinto hoje muito mais na vida real do que nesse processo artístico. Eu tenho pensado sobre essa questão, né? Do que é a arte. A arte, se você for pensar, é muito doido você andar aqui. Você vai andar aqui por Rondônia, aqui por Maitá, aqui no Baixo Madeira. Você vai encontrar esse conceito de arte em todas as partes. A princípio na natureza, né? O céu está aqui, a gente está entardecendo, ele está azul, meio avermelhado, entra um amarelo. Então, só que aqui ninguém sabe sobre isso. Mas todo mundo é um artista. É muito doido a gente pensar assim, porque é muito legal. Você chega na casa da Dona Maria, você olha aquele armário cheio de panela. Pô, antes eu dizia assim: olha, nossa, a senhora é uma artista. Hoje eu não falo mais nada. Eu elogio. Né? Às vezes eu até me assusto, né? De tanta beleza assim que você olha, areadas. Mas ali, quando eu comecei a pensar esse processo de ressignificação, a viver,
Aqui eu comecei a perceber, eu lembrava da minha avó, o quanto era difícil arear uma panela, meu Deus do céu. Como aquilo era sofrido, mas tudo era areado lá em casa. Mas ela fazia questão. E eu não reparava aquilo como uma arte, né? É muito doido pensar nisso. E pensar como é tudo muito. A simplicidade aqui, ela é o maior talento. Você vai numa comunidade indígena, a gente foi no encontro indígena o ano passado, e aí eu voltei no ônibus com os suruís, com o pessoal do Ajurus, com o pessoal dos gavião, né? E aí eles começaram a cantar. Começaram a cantar. E aquelas imagens deles cantando era muito lindo, né? Eu fotografei um pouco, mas eu parei ali para ouvir, né? E era muito bonita as músicas, né? Porque um pedaço cantava uma parte, outro cantava outra, outro fazia um corpo, outro batucava, e eu tava com o tambor lá e eu acabei brincando um pouquinho. Mas aí eu perguntei, né? Depois no final, falei, e aí, gente, mas o que vocês cantaram? Eles disseram, o encontro. Falei, caraca, eles cantaram o encontro já? Ou seja, tudo é assim, é uma forma de viver. É uma forma de viver, né? É se preocupar com o que está sentindo. Eu vou cantar o encontro. Então, estava todo mundo saindo do encontro. A gente passou por momentos muito especiais juntos, né? Vendo a troca de sementes, como acontecia, ver os relatos. Ali existem relatos de histórias de avós, de memórias perdidas. Eu falo que eu ali estava com, né, estava lá fotografando, mas com uma população negra ouvindo as questões indígenas também perdidas, né? E ali eu pude também colocar um pedacinho dos meus achados sobre as minhas histórias e dizer e compartilhar com eles, né, o que foi perdido nesses retalhos que a gente vem buscando, né? A gente tem aqui alguns ativistas trabalhando a questão das memórias ancestrais Mura, Márcia Mura, se reconhecendo como Mura, família, e vivendo aquilo, indo para a comunidade, trabalha no Baixo Madeira como professora, é doutora pela USP. Que Caraca! legal. Sabe? São quebras importantes, né? Eu achar uma outra forma de pensar a imagem. Eu não posso pensar a imagem, fazer uma foto e vou correr lá para a galeria, levar a minha imagem. E o cara continua lá deitado no chão da rua e você passa por ele depois e nem reconhece mais. E mais a sua foto tá valendo 10 mil numa galeria. Gente, é muita. É muita humanidade isso. Porque o humano é exatamente isso. Mas, poxa vida, ao mesmo tempo é uma crueldade, né? A gente precisa falar sobre esse mundo da crueldade quando a gente fala sobre a imagem também. Porque é por ela que eu me prendo, muitas vezes. Me prendia, né? Eu estou num processo onde eu estou aí, tentando me libertar. E dentro da fotografia. Hoje eu estou aqui dentro da fotografia, né? Do lado de trás, no lado da frente, do lado do outro. Eu estou de várias maneiras dentro da fotografia e é isso que me traz hoje essas questões, né? Elas são recorrentes. Me faz também, opa, repensar, repensar. Eu, Todas as formas, né? eu, Todos eu, os ângulos, eu, todas as distâncias, todas as proximidades, todos os diafragmas. Por que tanta luz? Né? Por que tanta luz? Por que se fala de tanta luz na fotografia? Eu não vejo assim. Não vejo mesmo. A fotografia eu comecei a enxergar não foi na luz. Não foi na luz. foi o que? Na Sabe? Foi emoção? dentro do. Você Hã? achou, você viu mais o que? A emoção? Não, emoção, emoção, né? Eu tenho uma das primeiras coisas quando eu comecei a perceber que a fotografia ela estava se manifestando para mim de uma forma bem diferente e que aquilo era uma coisa mais séria, foi quando eu precisei organizar minhas ideias e eu fiz um vídeo experimental chamado Corpos Sentimentais. E nesse vídeo experimental eu estava dentro do presídio já, percebendo todas as minhas sombras. Minhas sombras eram os meus desconhecidos, né? Todos eles habitados dentro de mim. Todos eles me pressionando
a fazer impulsos inconscientes, onde eu sempre me colocava em risco, mais do que eu vivo. Meu corpo já é um corpo em risco, né? Mas você não observar a tua imagem, até mesmo porque você vive reproduzindo esses impulsos, é reprodução. A luz me trazia reproduções. E vai dizer que não, né? Reproduzia. E estar dentro do presídio foi um processo bem importante, porque ali eu tive que olhar cada sombra ali e falar, sou eu. Isso sou eu também. Olha, eu só não caí ali porque a sorte. Hoje eu estava falando com a minha mãe sobre a sorte. Eu joguei no bicho, e joguei. Hoje eu saí com um cachorro com uma coleira completamente já, totalmente assim, já. Eu sabia que ela ia estourar. Estourou, o cachorro foi atropelado. Por sorte, Coitado. ele não morreu, ele só saiu correndo, ele voltou para casa e eu continuei fazendo as minhas coisas, pensando, o que será que aconteceu com o Tobias? Ele sumiu, eu falei, ele pode ter sumido para morrer, mas enfim. Aí eu pensei, eu preciso jogar. Fui na loteria, lá no jogo do bicho, claro, né? No jogo do bicho e comprei e joguei no burro, porque, né? Eu sabia, mas eu agi. Mas o burro, eu não penso ele como as pessoas pensam. O burro é toda a carga que a gente acumula, né? O burro, ele é um instrumento, ele é, dentro da probabilidade, ele é um instrumento, ele é um aparelho. Mas depois eu joguei também na borboleta, só que eu joguei os números errados. Deu a borboleta e deu o burro também. Mas eu joguei na forma de números. Eu poderia ter jogado no grupo, minha mãe me ensinou hoje uma coisa nova. Minha mãe é uma youtuber, gente. Ela é youtuber, o YouTube dela chama Marta Lee Fernandes Palpites para Jogo do Bicho. Quem quiser jogar, mostrando Legal. esporte. Então foi um dia hoje que eu passei pela sorte. Eu acertei, mas sabe, são essas questões que eu coloco, sabe? É todo dia a gente dentro dessa linha tênue, né? A gente sabe às vezes. E hoje é diferente, porque hoje eu sou mais consciente. O presídio me ensinou essa consciência. E dali, eu estava também fotografando aquele mesmo tempo. Eu fotografava muito teatro. Eu estava dentro do teatro, dentro do presídio. Era um processo de ressignificar de um teatrólogo chamado Marcelo Felitti. Aqui, existe há 20 anos, bizarros, o teatro dentro do presídio, né? E fotografava também fora. Então, o que me interessava naquelas imagens, eu comecei a perceber o que está acontecendo, o que eu estou fotografando mais. Uma era a pele negra, eu estava atrás dessas histórias, porque eu achei muito louco. Barbadianos, dignidade. Eu nunca senti tanta dignidade como eu senti aqui. E eu queria fotografar. E outra coisa que eu queria fotografar era o corpo. Eu achava os movimentos muito doidos. E aí foi esse vídeo dos corpos sentimentais, falar sobre sentimento, né? Mas dentro desse processo era muita aflição. Eu sentia muita aflição. Eu não sentia meu corpo. A fotografia me levou a esse processo também de percepção corporal. Aí, claro, dentro do presídio a gente teve acesso ao reiki, acesso à massagem ayurvédica, e tudo aquilo ali me alimentava de uma maneira. Era uma forma de preencher aquelas imagens, e elas ganhavam sentido a partir disso. Eu comecei a sentir o corpo ali dentro, né? E hoje eu falo assim que não eram só sentimentos, eram obscuridade, sabe? Era um desconhecimento. Né? Eu fotografei o meu desconhecimento. Eu fotografei minha ignorância. Acreditar na meritocracia foi um processo de embranquecimento que acontece com todo mundo, né? É comercial, é propaganda, é escola, é livro de história, é livro de geografia, é livro de português. Livro de português, livro de gramática nossa, né? É o cotidiano, né? Então, assim, a partir daqui, de Rondônia, essa câmera fotográfica começou a me levar a lugares onde eu comecei a perceber a minha ignorância. Eu falei, poxa, você não conhece nada sobre você. E isso era uma sombra tão imensa que me trouxe muito desespero, o medo de estar entrando aonde você não sabia. Isso eu senti dentro do terreiro, quando eu fui fotografar a primeira vez. Eu estou prestes eu estou escrevendo um livro, né? E ali vai tudo isso. Inclusive o primeiro ensaio que eu fiz no primeiro terreiro que eu fui. Eu só sabia mexer naquela época no ISO. Eu ainda não mexia na velocidade.
E aquele dia, uma amiga minha, uma grande amiga, Michele Saraiva, que era fotógrafa, ela chegou para mim perto. Eu já estava começando a sentir o ritmo do tambor e aquilo estava diferente. Então eu morria de medo, vamos lá. E quando me chamaram para ir nesse terreiro, primeiro me chamaram para ir numa feijoada, me pegaram pela comida. E depois falaram: ó, fica aqui, vai acontecer um toque de caboclo. E eu fiquei. E ali, naquele toque, eu comecei a ter. Poxa, falei: nossa, gente, tudo muito colorido. Eu falei: ah, até não é tão do jeito que eu estava pensando, né? E eu comecei a sentir o tambor, o ritmo que aquilo me passava. Quando eu vi, eu já estava na roda ali, no passinho do pessoal ali rodando para abrir a gira, né? Eu já estava rodando junto com eles ali, e o pezinho junto, e o bracinho. E quando eu vi, a minha amiga chegou perto de mim e falou: ó, tá escurecendo. Minha câmera é uma T3i, né? Ela tinha um liso até 6.400, né? Ela falou, e aqui o galpão não é muito claro. Ela falou: já que você está fotografando, Marcela, mexe a velocidade. E ela começou a me, sabe, Dá um mexer ali toque, né? comigo, e eu comecei a fotografar. E eu falei: gente, isso é um milagre. Era bem no início. Não, aquilo para mim, eu falei: gente, isso é um milagre. Só que assim, é um milagre que você tem que tomar cuidado, porque as imagens saíam daquele jeito, né? Uau! Mas aquilo para mim já era uma imagem. Já era uma imagem. Aquilo era uma imagem. E era uma imagem, por exemplo, como eu estava conhecendo aquilo, poderia ser aquilo, inclusive. Sim. Né? Eu só sei que foi feito aquelas imagens. E eu saí do terreiro completamente diferente do que eu entrei. Eu já falei, eu já saí falando: ali é maravilhoso. Ouçam. Gente, a pessoa chega, comeu feijoada, vai e escuta a melhor música possível ali, porque, né, as curimbas era coisa linda, os toques, né? E aquilo, o meu ombrinho já estava para trás, eu falei: meu Deus! E aquelas imagens, que lindo. E aquele encontro, né? Mais um encontro do negro com o índio. Ali era a Umbanda, Jurema, sei lá. Tão pouco importava, mas era tudo ao mesmo tempo, né? Aquelas imagens ali foram para mim assim, e o mais interessante é as cores, né? As cores. Ali eu vi o negro, aquelas entidades, para mim eram entidades. O negro que estava ali, todo olhava com respeito aqueles que estavam ali. E tinha muitas pessoas brancas, né? E foi a primeira consulta que eu tive, né? O primeiro passo que eu tomei, e muito respeito ali, né? Então aquela relação para mim foi muito forte. Aquele era um micro, era outro ambiente, entendeu? E ali eu comecei, foi um momento onde eu comecei a repensar. Ali eu percebia que, nossa, repensar, e principalmente ter essa afro-brasilidade como meu próprio corpo, né? Era a minha própria imagem. Eu estava me fotografando, não importava, era eu. Dentro do presídio também era eu. Fui para a rua, Sônia Maria, era eu. Comecei a me colocar, tudo que eu fotografava, eu comecei ali também a ver o que eu podia e o que eu não podia, sabe? Meus limites. Foi muito importante, sabe? Diferente dos limites que eu obedecia, eu colocava os meus próprios limites. Foi muito importante, a fotografia me colocou isso. Até mesmo porque é a minha cor que está em jogo. E são essas populações marginalizadas, né? Uhum. Completamente reduzidas. Somos a maioria. Hoje eu vejo aqui, ó, andando nos beiradão, somos a maioria. O Brasil é um país que falar disso tudo é falar de identidade. A imagem, ela é um processo importante para a identidade. Aí eu peço para os meus colegas fotógrafos, sabe? Cuidar. Cuidar desse. A identidade não é só o negro. Eu estamos falando de uma relação com o país. Não adianta pedir desenvolvimento. Não adianta pedir paz. Hoje eu sou uma pessoa que, nossa, essas histórias me levaram a esse ambiente. Eu sei o que é paz. Eu demorei cerca de 36, 7 anos para saber o que é paz, né? Mas é difícil saber o que é ter paz aqui na Amazônia. Mas a gente consegue sentir quando a gente se concentra na natureza, quando a gente percebe o que é fartura.
e quando a gente não fica correndo atrás do lucro. É uma outra lógica, é uma outra forma de fotografar, é uma outra forma de perceber essas imagens. É importante a gente poder hoje conhecer referências como essa moça que faz fotografia em Vassouras. Com certeza ela deve ter histórias para contar. Muitos fotógrafos vêm contando suas histórias e eu venho olhando a necessidade disso. Qual é a tua relação com a tua imagem? É isso que eu questiono. E, Qual é a relação? então acho que isso quase que responde uma pergunta aqui que a Maricília fez, se a fotografia surgiu realmente como um autoconhecimento, né? Ela surgiu como minha salvação, querido. Porque senão, eu não sei onde eu estaria hoje, entendeu? Não, cara, hoje eu olho e falo, não, é aqui que eu quero estar. Porto Velho, Rondônia, Rio Madeira, sabe? É aqui que eu quero estar. É o melhor. Adaptação. Nós estamos falando de adaptação. Imagem é uma forma de se adaptar. E eu acho, às vezes, muito cruel as adaptações que fazem a imagem. Não deixa a imagem fluir. Eu falo muito da fluidez. Quando eu falo do Rio Madeira é fluidez. O Rio, né? Uhum. A gente veio de turbulências, né? O Atlântico, né? Até hoje, quando eu pensava em mar, Atlântico, esse nome me passado nos livros de história, me passavam dor e me passavam uma distância. Tá lá. E foi isso que eu fiz com a minha cor no colégio. Tá lá. Estudava num colégio particular onde só tinha pessoas brancas. Eu fui colorir no colégio ao passo que eles me coloriram também. E eu fui absorvendo a cor branca. Eu passei a me comportar feito uma... Nunca seria uma pessoa branca. Mas eu reproduzia muito. Né? A gente vê isso muito na imagem. Reproduções. Toda hora eu vejo uma imagem do jeito que eu não quero. Sabe? É preciso muito respeito. Entrar numa comunidade... Agora põe o cocar! Não! Tira o relógio! Nossa, eu vi isso uma vez. Eu levei uma pessoa uma vez. Não levo mais ninguém. Nossa, não faz isso. Sabe? Faz isso. Não queira montar uma imagem. É disso que a gente fala, sabe? Eu tenho muito respeito com todos os meus colegas fotógrafos. E eu peço que tenham respeito com os nossos colegas, que somos nós, os tradicionais. Todos nós temos as nossas... Por que a gente não busca nossas origens, né? Parece, às vezes, as pessoas... Às vezes, de São Paulo, eu falava daqui, talvez como pessoas primitivas. Mas quão primitiva eu era de pensar dessa maneira. Eu vejo que a simplicidade, ela é... Nossa! A comunicação é tão mais fluida, sabe? Tá, é tudo muito fluido, sabe? Acontece que eu vou falar, eu me encaixei nesse lugar, eu passei, olha quanto tempo um corpo negro, tá, todos os corpos negros estão, sabe, nessa diáspora, todo mundo está buscando seu lugar aqui no Brasil, porque as pressões, os lugares eles são muito delimitados. Em São Paulo é uma caixinha, de várias caixinhas, né? Rio de Janeiro, eu adoro o Rio, eu amei o Rio, conheci o Rio nesse processo. Mas quando você vai para esse mundo, vamos falar do outro lado da imagem, né? Eu como fotógrafa, olha, é isso aí, a gente percebe que existem essas quebras, esses compartimentos, né? E levar mas assim, eu sei da força que existe hoje dentro dessa Amazônia Negra e da responsabilidade que eu tenho. Eu falo que esse processo é um caminho, é essa força que ele tem. Ele não é um projeto que foi feito, não. A única pessoa que está sendo refeita nesse processo sou eu. E eu tento passar isso para os meus pares, dizendo a importância que eles têm para mim. Isso são referências. Né? Pergunta para mim, sua referência... Não, a minha referência é Dona Nicássia, Dona Tomásia, Dona Niceta, né? É o Du, é o Bobo Johnson, é o Norman Johnson, né? É a Ana Maria Ramos, né? Maria de Carolina de Jesus, que é uma imagem que não sai da minha cabeça, eu nunca vi. Só vi em fotografia. Mas quantas Marias Carolinas de Jesus existem aqui? Existem aqui a Leide do Vale do Guaporé, que é uma escritora. Eu fui para Paraty recentemente fazer um trabalho muito importante.
que é um pedaço desse. Eu tenho certeza que a força desse processo levou as mulheres negras de Paraty. E qual a relação de Paraty com a Amazônia Negra? Hoje a mãe que cuida dessa cabeça, desse ori, ela veio de Paraty, ela veio de um fluxo que é indígena e veio dentro desse corpo negro da negritude, da afro-brasilidade aqui, dentro de Rondônia. Eu pude conhecer, eu estou conhecendo ela. Nossa, foi um acesso a conhecê-la melhor. Eu falo da intimidade da gente ter com essas pessoas, de qual é a relação que eu tenho com você? É isso que eu pergunto para a imagem. Qual é a relação? E não são todas carinhas, não é. Dentro do processo existem várias relações. Várias relações. Existiu várias relações, várias sensações, sentimentos. A baixa autoestima, ela é muito grande dentro desse processo. E era uma coisa, né, que eu precisava enxergar, inclusive dentro de mim. Até pensando nisso, né, você nota alguma mudança nas pessoas que foram fotografadas por você, se elas, como que elas se enxergam, se a autoestima, essa autoestima, né, você nota alguma mudança após a fotografia, após você mostrar aquilo, o seu trabalho? A autoestima, ela é um conjunto, né? A imagem, ela é um pedaço importante. Mas você conversar com eles, sabe? Eu ouvi a história. Ouvi. Ouve. E aí eu liguei, essa semana eu fiz uma videochamada para dona Nicássia, que os azuis de Nicássia, ela tá olhando para cima, os olhos azuis. E a dona Nicássia, né, ela conseguiu até, porque assim, o Zap ela tinha dificuldade. Depois de mais de 6 meses eu consegui falar com ela de novo. Ela atendeu a videochamada. Eu, dona Nicássia! Ela, meu Deus, você! Ela falou, da última vez faz 6 meses, você me ligou. Eu falou que tava vindo. Eu falei, pois é, dona Nicássia, lascou. Corona. E dona Nicássia foi. Cara, dona Nicássia é a cara da minha avó. Dona Nicássia, eu estava em Vila Bela de Santíssima Trindade, na casa do Mário Freelander, que é um amigo, que me abriu a porta de Vila Bela, apresentou, né, cedeu a casa dele para a gente ficar, e nos apresentou essas figuras da cidade. Né? E quando ele falou do canjinjim, que é uma bebida, né, que é uma bebida que nasceu de uma tristeza e de uma situação precária da negritude naquele lugar, né? Em todas as penas, né, as mulheres elas eram solicitadas a fazer o canjinjim aos senhores, que é uma bebida que vem do gengibre, uma mistura especial, e dançava o chorado dançava com a bebida na cabeça, o chorado, para amenizar essas penas dessas outras pessoas que estavam subhumanizadas, né? E o canjinjim até hoje virou uma bebida cultural. Olha a ressignificação do negro aí, né? Olha o negro aí abraçando, o negro vem abraçando, né? O açoite, o samba, né? As curimba, o preto velho ainda sarando, curando todo mundo por aí, né? E quando ela abre a porta, eu vou lá, falei, me fale a melhor canjingizeira daqui então, que eu vou lá buscar agora. Ela falou, dona Cássia, aqui na frente de casa. Aí eu peguei e fui lá. Bati a porta dela e dona Nicássia sai e me vira e na hora que ela me abre a porta eu falei, meu Deus! Eu falei, a senhora é a cara da minha avó! Aí ela virou e falou, meu Deus! E ela é toda calma, ela falou, meu Deus, e você é quem, minha filha? Eu falei, eu sou a Marcela, tô aqui na casa do Mário. Ah, o Mário. Eu falei, meu Deus, a senhora tem olho azul. Ela falou, meu Deus, minha filha, a senhora não quer entrar? Aí eu entrei. Entrei, sentei com ela no sofá. Eu falei, meu Deus. E dali surgiu. Daquela coisa, daqueles 2 cliques ali, que foram a princípio só eu. Meu Deus, meu Deus. Aí ela falou, minha filha, a senhora é doidinha. Eu falei, pera um pouquinho. Fui correndo na casa do Mário, peguei a câmera fotográfica e voltei. Mas eu, naquela época, eu tinha um problema sério, que é o problema de muitos os iniciantes maravilhosos. Nossa, eu me sinto ainda uma iniciante, eu tô aprendendo pra caramba. Fui que nem uma arma, né? Ela falou, opa, calma, minha filha. Eu falei, não, eu preciso fotografar a senhora. Ela, não é assim não.
Não, minha filha, para que fotografar? E com toda a baixa autoestima que eu vi em mim, né? Eu falei, não, dona Nicássia, a senhora tem olho azul. Ela falou, minha filha, são 2 pares de catarata. Meu bem, está azul! Tá linda! Que mulher linda, brilhante! Ela é, sabe, uma pele. Eu falei, sua pele é linda. E aí ela. Ai, eu cansei. Tanto falar que quando ela era linda, porque eu realmente estava impressionada. A imagem era dela, querido. A imagem era dela. Aí eu falei, dona Nicássia, vamos lá. A senhora precisa saber que a senhora tem olho azul. Ela falou, e ela ria. Aí o irmão dela, o seu Dadá, passava na sala e ela falava, olha a doidinha aqui falando que eu tenho olho azul. E ele, assim, ele tinha sofrido uma isquemia, então ele só balançava a cabeça, dava um sorriso, meio, né? E passava. Aí eu falei, eu posso provar para a senhora? Eu vou provar. E ali ela deixou. Aí, meu Deus, eu tava num êxtase, né? E depois, quando eu voltei, depois de um ano para Dona Nicássia, eu já estava com o catálogo pronto. Eu já tinha aberto a minha exposição, mas foi tudo muito rápido. Porque no processo já vi o quê? As pessoas já falavam muito dessas fotografias. E eu já tinha sido já pressionada, assim, o SESC me ligava daqui, o regional. Ei, vamos expor os negros da Amazônia. A Amazônia é negra, Marcela. E eu falava, meu Deus. E eu já tinha feito o exercício de escrita, eu já tinha pensado nas histórias, eu já estava fazendo terapia dentro do presídio com os meninos, então eu já conhecia um pedaço sobre as minhas sombras, eu já sabia onde estava o trem, eu já sabia onde o trem estava. E tudo aconteceu muito rápido. Quando eu voltei para a Dona Nicássia, ali eu já mostrei para ela, falou, a Dona Nicássia, ela falou, minha filha, e ela já tinha se visto na televisão, inclusive, ela falou, me viram na televisão? Eu tava achando estranho. Aí eu pensei, será que é aquela doidinha? Eu falei, é a doidinha e tá voltando para falar com a senhora sobre isso. E foi onde eu comecei a conversar com ela sobre esse processo. E quando eu liguei para ela essa semana, né, no videoconferência, eu voltei a falar, olha, dona Nicássia, a sua história tá pelo mundo. E ela falou, minha filha, mas isso não vale de nada, minha filha. Eu operei da catarata, aí ela posicionava assim, eu falei, deixa eu ver se tá azul. Continua azul. Aí ela dava risada. E tá azul, dona Nicássia. E eu relembrei com ela, que tô escrevendo, e eu lembrei muito do processo, do dia que ela, na frente da casa dela, ela me levou para mostrar a frente da casa dela, que é antiga, né? Aqueles telhados que parecem que foi feito na coxa, sabe? As telhas. E ela mostrou a frente da casa, que é uma casa muito antiga, é uma casa tombada. E ela falando das eiras e das beiras. Ela falou como a sociedade naquela época tratavam as pessoas, aqueles que tinham eira e beira, né? E eu falei para ela como era importante aquela história que ela me contou e como aquilo cabia dentro das lacunas da minha cabeça. E ela virou para mim e disse, minha filha, para com isso, você tem que ir atrás da história mesmo, buscar a história de verdade. Eu falei, essa é a história. E é um processo, sabe? Que aos poucos a gente vai no caminho se reconhecendo. Ela também. Não adianta eu chegar na comunidade e repetir um texto que é o Amazônia Negra. Eles não vão. É o tempo de apreender o que está acontecendo. Quando eu conto sobre a reação de vocês, né? Que é os formadores também de imagens, né? Como eles reagem quando veem. A dona Aniceta é outra pessoa que tem muita. Nossa, quando eu levei para ela várias imagens dela e falei, dona Aniceta, eu gostaria de expor a sua história. A senhora poderia me ajudar a escolher, a fazer uma curadoria dessas imagens? O que a senhora gostaria de. Como a senhora. E ela olhou todas, ela é muito. Ai. Eu falei, dona Aniceta. Aí ela falou, escolhe você. E aquilo é a baixa estima. A gente sempre deixa para o outro escolher para a gente, sabe? Eu me via muito nisso, né? É verdade. E hoje sabe, quando eu volto e falo, olha, né, eu ainda não tive essa oportunidade de fazer com a Dona Aniceta, mas eu estou gravando algumas pessoas, quando as pessoas se encontram com a Dona Aniceta, o que elas pensam sobre isso? Né? A imagem dela é alquimia, ela estava cozinhando para o Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé, e você via tudo ali, a panela quente, o fervor, ela ali, mas a satisfação ao mesmo tempo. Então é isso. Aquilo ali, ela mostrava para mim uma arte que eu não percebia, né? A quentura, né? E a satisfação
né? Tudo junto. Isso é uma arte. Só a Dona Niceta consegue fazer aquilo que ela fez. Ninguém mais. Então, os créditos não são meus. Eu sou um outro pedaço, eu sou o outro lado. Mas ela merece todo o reconhecimento por aquela imagem e por essa história. Ela é a mulher que lava a coroa do Divino, ela é responsável de lavar a coroa do Divino Espírito Santo lá no Guaporé, que está aqui há 123 anos no Vale do Guaporé, levando nas costas, né? Olha o burro, que, gente, o burro é um animal muito sagrado. Você vai para o Peru e para a Bolívia aqui, é outra relação com o animal, sabe? Eu tenho aqui o poeta Dom Lauro, que ele tem uma exposição chamada Burrossauro. Ele fala, ele veio do Ceará, eles sabem a importância, sabe, desse instrumento de transporte. A afrobrasilidade fala sobre isso, né? Hoje eu escrevo o que eu falo. E são essas imagens, essa comunicação, né? E para mim a fotografia é isso, foi uma salvação. Hoje é uma forma de me comunicar, né? Como a música que tem dentro dela, o ritmo que eu encontro nessas imagens. Ela é tudo que eu não imaginava, né? Isso é fotografia para mim. E eu fico aberta a perguntas aí, vocês, né? É sempre uma satisfação, viu, Humberto? Ser provocada por ti e tá aí Eu não junto sou muito dentro. provocador, não. Gosto mais de ver Não, mas essas para chamar para histórias. fazer essa Não, conversa, eu sei. né? Mas é Esse excelente. espaço, Quando, esse quando espaço é muito importante para gente. eu Falar acho, sobre uma coisa. quando eu tive com, teve um ex-jornalista, fotógrafo, né, que teve aqui na cidade, quando a gente estava pré-organizando o festival, e ele queria saber como é que ia ser o festival, qual era a história do festival, o que motivava, e se já tinha alguns fotógrafos. Eu falei que já tinham pensado, né? Aí contei a sua história e ela falou assim, esse cara falou assim, é a cara do festival. E a gente trabalha aqui com duas comunidades, não, com dois projetos sociais, né? E essas pessoas já são seus fãs assim antes de te conhecer. Imagina quando te conhecer, né? Ah, vamos, eu faço questão. Sabe, eu gosto de frequentar esses lugares. O ano passado eu fui em alguns festivais, o Tiradentes eu pude ficar o tempo inteiro. Eu acho importante a gente ir e ficar. O Festival de Artes Negras em Minas Gerais, Opa, tem uma travada aí. assistir todos os espetáculos, todas as mostras, todas as falas. Então, é isso, né? É ver como é que está funcionando esse corpo negro, né? Dentro desses espaços, né? Eu gosto de me perceber assim. E eu acho importante esses espaços, sabe? Hoje é por live que nós vamos, então vamos por live. O espaço está dado e eu acho muito importante, sabe? É dar essa abertura para outras narrativas, né? Existem tantas narrativas, né, que vêm partindo da origem, né? E qual é a origem? É isso que eu pergunto, né? É exatamente esse processo de você questionar qual é a relação que eu tenho com essa imagem. Tudo fica mais fácil, né? Aí você não precisa ficar buscando reproduzir. Não, gente, a imagem está ali. É preciso considerar aquilo que, sabe? E é preciso, né, botar isso para fluir de uma forma saudável, onde a gente se coloque em algum lugar dentro daquela imagem, né? E tá, e qual é a relação que eu tenho, né? Muda. Eu acho que a fotografia ela vem a fotografia ela vem de uma história que chancelou a minha cor, né? Porque ó, a gente, né, eu sempre que falar, pô, eu já saí de uma palestra, uma sala cheia de pessoas importantes, todos importantes. E fui para o aeroporto, né, muito feliz. Mas ao chegar ao aeroporto, de novo, eu era uma pessoa negra, né? Então, a minha cor vai chegar sempre na frente, onde tem imagens pré-concebidas. E você, Então, é um processo.
É um processo. É chão, como eu costumo dizer. É chão. Eu, eu, no- Ai, meu Deus. eu noto que o seu trabalho tem muita história, né, das pessoas. Não é uma simples fotografia do fotografado, mas tem uma história dele ali em cada clique. E além dessa história, você acha que seu trabalho ele também tem uma forma ativista? Ele tem um ativismo forte das minorias Ele, ou dessa presença, essa própria presença negra na Amazônia que nunca é muito falada, né? As pessoas falam muito do índio no Amazônia, na Amazônia. é porque nós estamos condicionados. No final das contas, a imagem da Amazônia fica o índio, a imagem do Brasil fica o branco, né? A imagem do Nordeste fica o negro, a imagem do Maranhão fica. E assim vai. Essa regionalização desse lugar e desses lugares é esse patriarcado, essa fórmula que se encontrou de se distorcer as questões. Né? A fotografia ela vem dessa distorção e ela vem dessa fragmentação. Né? Aí você fotografa, né? Não, pera lá, cara. Por isso que eu falo que a origem, quando você cria essa relação, né, o que, que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Qual é a relação que eu tenho com essa imagem? O que você ajuda mais a desmistificar os seus próprios códigos. Eu falo que esse processo, esses caminhos, são desmistificações. O negro não é só um. E o negro ele foi unificado, ele foi rachado para unificar. E foi reconstruído numa imagem de negro. O negro é uma imagem. Que hoje eu desconstruí esse plano. É difícil. Gente, é muito doido isso aí. Por isso que eu falo, é reconhecer, é ressignificar, né? É você olhar para essas questões de uma forma assim, opa, entre o céu e a terra, sabe, existe muitas coisas além de uma visão branca. E a fotografia ela vem dessa visão, né? Ela foi criada nesse esteio, né? A invenção do negro, ela, pau, olha ali, ó, antes da máquina, né? A máquina fotográfica primeiro é a cabeça, né? Ela me põe nesses. Aí eu vou no aeroporto, sofro um bacu, né? Por quê? Porque não tem porquê. Eles não conseguiram até hoje me explicar. Dois baculejos, né? Um saindo de Porto Velho, ele tá ali, ele me fotografou. Tá aí. Tá todo mundo o tempo inteiro fotografando as pessoas. Eu estava dentro de uma sala de mestrado, eu estava numa época que eu falei, nossa, todo mundo, você precisa fazer um mestrado. Aí eu fui conhecer o que era um mestrado. Entrei aqui. Eu fui como aluna convidada. E aí uma menina, e ele fala, estudos decoloniais. E uma moça foi muito corajosa, porque, vamos lá, eu não quero. Chega de ficar classificando as pessoas, sabe? Então eu acho ela muito corajosa. Ela fez um relato dela. Foi incentivado os relatos. E, né, numa sala decolonial. E ela descreveu uma cena onde ela falou: olha, gente, desculpa, eu acho que eu sou racista. Ela começou assim, eu falei. Aí eu peguei logo e soltei, né? Eu não aguentei, né? Eu falei, então, minha filha, me diga. Né? Aí o professor, né? E ficaram todo mundo calado, né? Me diga, né? Eu quero saber da sua história. E aí ela contou que não, toda vez que ela viu um homem negro com um capacete na mão, ela sentia medo. Ou de moto, passava perto dela. E aquilo ali me trouxe, nossa, aquilo me trouxe um mal-estar muito grande. Nossa, um mal-estar muito grande. Eu falei, não. Ali foi um clique, eu falei, não, não pode, não é aqui que eu vou, não é aqui. Aqui não é um ambiente saudável para eu aprender nada. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo mesmo, sabe? Não, não, é uma outra lógica, sabe? Mas assim, foi importante porque ela fala isso, que houve outras histórias também tão, tão difíceis como essa, e eu pude falar. É, E ali, ali eu pude criar as imagens que eles não percebiam. Aham, Que medo é esse? Eu falei, não, para. Eu falei, olha o lugar que vocês estão me colocando, sim. O, sabe? o José Luiz Júnior fez uma pergunta aqui para você.
que ele queria saber da Marcela quais as perspectivas de futuro dela nesses tempos sombrios, onde há uma grande confusão sobre o que é mimimi e o que é legítima reivindicação de direito. Reivindicação de direitos, né? Eu acho que esses tempos sombrios, os tempos sempre foram sombrios para mim, né? Eu vivo à sombra de uma cor que eu não conheço. Eu fui chamada de negra há 300 anos atrás. Isso não é mimimi. Isso é uma história. Isso é uma história. Eu não me conhecia. Eu não sabia que eu sabia tocar piano. Depois de 23 anos, eu fiquei 7 anos dentro do conservatório e não conseguia aprender nada sobre uma partitura. Eu saí de lá e eu era tido como uma burra. Vamos lá, voltar no burro. Olha porque eu vou dar dignidade pro burro. Porque o burro carregou o que me diziam. Que eu só tocaria se eu lesse uma partitura. Eu passei num colégio que eu não aprendi nada. Eu só o que eu aprendi foi a perder a essência. A querer alisar o cabelo, a querer ter posturas, a querer ter uma cabeça que não encaixava dentro do meu corpo, uma cabeça branca. Mimimi, eu falo, mimimi é uma palavra, eu falo mimimi. Eu rio, ao mesmo tempo eu me preocupo, porque eu acho que essas são as distorções que acontecem no processo. Isso foi uma verdade. Eu vivo à sombra de uma cor que hoje a sombra me traz a potência que eu tenho. Eu voltei a tocar. Não, para com isso. Fui lá buscar meu teclado em Jaú, agora, a última viagem que eu fiz no começo do ano. Falei, eu vou tocar sim. Antes eu tinha feito uma inscrição para o Conservatório de Piano aqui de Porto Velho. Não passei, não tinha os pré-requisitos. Frustrada de novo, às sombras daquilo que sempre, né? Pô, não dá, você não tem o mínimo de conhecimento técnico. Sempre isso. Aí eu fui buscar um teclado e quando eu vi, eu tô aí. Tô tocando piano como eu nunca toquei. E é isso, sabe? Essa é a sombra que eu digo, que eu escrevo a minha história. Eu vi o show semana passada lá, você tocando piano, E é cantando. isso, sabe? Eu falo, é muito confortável ir a uma exposição de fotografia hoje para as pessoas, sabe? É muito confortável, eu vejo isso. Por isso que quando eu abro uma exposição é 3 horas que eu falo, porque ao mesmo tempo eu trago um pedaço do desconforto que eu senti, mas trago também a beleza das histórias, trago essas imagens que são belas, mas são tristes. É importante lembrar a carga Sim. de cada criança que nasce no Brasil com 2 anos de idade. Se ela nasce negra, meu Deus, ela já vem com uma história ali que é preciso recontar a história, não é mimimi. É preciso trazer para as crianças uma referência positiva. Porque o meu corpo foi negativado. A fotografia trouxe a luz e o negativo ele é sempre o suporte da imagem. Eu não quero ser isso para sempre. Quem disse que o negativo é ruim? Ele é necessário, ele é fundamental para você enxergar. Olha, gente, eu tive a oportunidade de ver como uma imagem é revelada pela primeira vez e fiquei extremamente emocionada, a mágica que é feita. Poxa, os negativos, a importância, né? Ele não pode ser o lado oposto do positivo, mas nessas situações da falta de dignidade, sabe? Sempre viver a sombra. Por que a sombra é colocada nesse esteio? Eu escrevo sobre as sombras. Dentro da minha religiosidade hoje, eu cultivo essas sombras. Todos os lados do meu corpo. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo são 2 lados importantes para mim. Eu faço deles a minha vida. Então é preciso repensar a fotografia também, sabe? Repensar. O mimimi talvez esteja na ignorância. Eu também achava que era mimimi, sabe? Eu fui fazer um debate com o Eduardo Suplicy. Dá uma olhada. Em 2016, em 2006, eu estava saindo da PUC. Eu fui convidada pelo Eduardo Suplicy porque eu estava dentro de uma ocasião do lançamento de um livro lá na Getúlio Vargas, onde eu dei minha opinião sobre o negro. E eu achava que o negro era que a gente era vitimista.
porque eu estava estudando para ser uma grande economista. E uma pessoa ouviu e falou: meu Deus, ela clicou por mim. Ok. Eu não sei qual era a intenção dela, mas ela clicou por mim. Aí chamou o Eduardo Suplicy, que veio e falou: meu Deus, pela segunda vez, e me chamou para assistir às aulas dele sobre a renda base da cidadania. Mas nas aulas ele falava sobre tantas coisas, tantas coisas. E no final fizemos um debate. Ele me passou duas referências e fomos debater. No final das contas, eu continuei com essa ideia da meritocracia. Bem, o debate, porque eu estava, afinal de contas, dentro da Getúlio Vargas. Nossa, que negra de alma branca. Olha essa imagem. Sente essa imagem. Sente esse mimimi. Uma negra de alma branca. Aí depois a negra de alma branca sai da PUC em 2008 e vai procurar o mercado de trabalho. Cheia de meritocracia. Tanta meritocracia que até hoje não encontrou. Um pedacinho, eu não encontrei. Depois de formada pela PUC São Paulo, em 2009, o primeiro emprego que eu tive naquela cidade foi num call center. Foi num call center, fiquei 3 meses, saí de lá enlouquecida. Imagina. Saí de lá enfurecida, num ataque de pânico. E quando eu estava naquela salinha deles me contendo, eu percebi que tinha várias pessoas na mesma situação que eu. E isso não é mimimi. Isso é uma realidade. E existem várias histórias aí que contam os percursos de uma forma... É todo mundo confluindo numa mesma barca, dizendo assim, o que é o meu corpo negro? Eu estou falando de potência. Sabe por quê? A branquitude, o pensamento da fotografia branca, pensa a imagem do negro como uma potência econômica. Isso eu estou falando de uma profundura. Isso não é só o esteio da fotografia. Sabe? Mas chegou a hora. Mas gente, o negro, ele foi colocado, né? Vamos lá, década de 60, né? Se ouvia as primeiras composições onde se colocava o terreiro, se colocava Xangô, se colocava uma negritude, mas na voz, né, do acesso, de quem tinha acesso. E hoje, tá aí, a pressão tá grande, gente. A potência do corpo negro tem sido desenvolvida. Quem somos nós? Eu tenho, olha aqui, vamos lá. Marcela Bonfim. Essa sou eu. Mas quem sou eu de verdade? Você me conhece como Marcela Bonfim. Mas eu venho conhecendo uma Marcela que eu sinto vontade de conhecer. E aí, quando eu perguntei para meu pai quem que é o Bonfim, ele é o Bonfim. E ele pergunta, não, Bonfim não sou eu. Aí eu te digo, o Bonfim é a fazenda. E eu, aqui, esse processo, né, como fotografar um Bonfim? Eu fiz, né, surgiu uma música dentro de tudo isso, né? Vou cantar para vocês. Pensa nessa imagem. Bonfim é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome do senhor. Bonfim é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome do senhor. O rio, o mar é do senhor, o céu e a terra é do senhor, o filho e o pai é do senhor, é do senhor. O rio, o mar é do senhor, o céu e a terra é do senhor, a mãe e a dor é do senhor, tamanha dor. Bonfim é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome do senhor. É do senhor, sabe? É ressignificar isso. Que eu ouvi isso do meu pai há muitos anos atrás, eu era pequena. Eu não tenho muito contato com meu pai. Essa é a distância que eu tenho com o Bonfim. Mas essa foi a relação que eu me aproximei do meu sobrenome. Meus irmãos não usavam sobrenome. Ninguém usava porque ninguém sabia de onde vinha. O Fernandes da Silva que eu tenho também era um pouquinho mais próximo, sabe? Tinha o meu avô. O meu pai, ele vem, depois que, né, a mãe morreu, ele ganhou um sobrenome do lugar que ele tinha. Que ele estava. Depois o lugar expulsou o meu pai. Ele foi morar num mosteiro de padre, num orfanato, né? Então é muito doido. É isso que eu falo. Isso não é mimimi, cara. Isso é a história do meu pai. Até hoje ele não se dá muito com isso, não. Né?
Meu pai foi conhecer minha exposição lá em São Paulo, na Caixa Cultural, mas a gente não se encontrou. A gente não se encontra, tá? Você percebe que eu tô numa busca muito grande. Uhum. Mas, e não é, sentimento não é mimimi, sensação não é mimimi, carga não é mimimi, sabe? É preciso também muita empatia. É um processo de. A fotografia, ela precisa ser humanizada. Sim. Inclusive, No meu corpo. É uma imagem real. inclusive, Marcela, já que você falou assim da fotografia, a Maria Cecília fez uma outra pergunta aqui, que a fotografia ainda é, infelizmente, um espaço elitista, né? E isso está mudando, ainda bem. Como que você vê essa questão dessa mudança? Ainda bem mesmo, né? Eu acho que aí que tá, né? Agora, eu nunca deixei de ser economista, tá? Inclusive, eu acho que depois da fotografia, eu posso me considerar realmente uma boa economista. Ah, eu falo que o capitalismo ele vai se remoldando. A gente vai pressionando. O circuito, ele é um circuito dentro de. E o circuito ele pressupõe várias fases, né? Várias etapas, vários lugares. Né? Não é um só, são muitos. Porque a gente fala hoje dentro de uma. Ops, caiu a Marcela aqui. Só um instantinho, vamos esperar ver se ela volta. Ela estava respondendo a sua pergunta, Maria Cecília, mas caiu aqui. Vamos ver o que aconteceu. Lembrando, pessoal, que a nossa, enquanto a Marcela não volta, que a nossa convocatória continua aberta, a gente está recebendo bastante material. Vamos continuar, dar continuidade à publicação das pré-selecionadas, né? E quem quiser também conhecer mais o trabalho da Marcela, olha, ela está voltando, viu, pessoal? Oh, levei um tombo, levei um É, tombinho. notamos. Foi só Mas é isso, acertar. tombo é muito importante, gente. Eu já levei muitos tombos. Aqui em Rondônia foi o lugar dos tombos. E a cada tombo eu ia levantando diferente, mais consciente. Aqui, né? Mas falar do catalismo, falar do circuito fotográfico, né, interno, é falar sobre essas camadas, né? São camadas. Eu acessei as periferias das camadas, né? Periferias, é onde eles buscam realmente essas novas narrativas. Agora existe um circuito muito fechado, existe um circuito muito fechado. Eu digo isso, gente, porque eu acho que é preciso dizer, né? Sim, É preciso dizer. Não vamos. Eu gosto, porque isso é uma. Ao mesmo tempo que eu apresento essa narrativa, eu faço a autocrítica dela mesmo. Né? Porque a crítica. A narrativa é o meu próprio corpo dentro da fotografia. Né? De todos os lados. Né? E eu digo as dificuldades. Né? Vamos dizer, eu estou fotografando há 10 anos de Rondônia esse ano, vamos dizer, 9 anos fotografando, mesmo, 8 anos fotografando. Quando opa, o clique, fotografar. Então, assim, eu, né, acessei alguns editais, mas, assim, não como os outros artistas. Não como outros artistas. Eu posso dizer isso para vocês. Eu tive uma oportunidade muito grande de um trabalho em Paraty, pelo Sesc, que foi, eu acho que um trabalho grande, que me trouxe dignidade, sabe? Vamos falar assim de fotógrafo, ser bem pago, né? É o trabalho que me garante até hoje. É muito doido, né? Porque eu tava. O que me garantiu a fotografia até hoje foi o de economia, o governo de Rondônia, né? E a fotografia, em contrapartida, o governo sustentou a fotografia
E a fotografia sustentou o trabalho, porque eu não conseguiria permanecer por 8 anos dentro daquele lugar sem a fotografia. Porque era muito duro. Foi muito duro aquele processo de me entender como uma economista ali, negra, no meio de tanta gente, de tanto pensamento branco, e me vendo sendo colocada à prova a todo momento, né? É esse momento. Isso é uma das questões, uma para dizer, né? Você tem que provar o seu título diariamente, sabe? Sendo que olhava para o lado, as pessoas não precisavam nem de 5% que eu fazia. Então, assim, aí vem minha avó na cabeça, né? Olha, por mais que você faça, sempre vão te pedir mais. Então, eu fui avisada. Aqui foi o lugar, Rondônia, que me colocou esse plano da consciência. A consciência da imagem, né? E a consciência desse capital também. Como é que está dentro do capitalismo falando sobre ele? É importante você questionar, ao menos, o capitalismo. E também é tão importante como questionar o mundo da imagem estando dentro dela. Né? Então, eu acho que o meu papel dentro da fotografia é isso. É um questionamento. Até não me ver liberta no plano da minha imagem, né? Eu preciso questionar. Uhum. Preciso questionar. Preciso questionar. Eu acho que isso é uma questão de sobrevivência, né? Hoje é muito bom. Eu falo que o ativismo ele surge de uma necessidade mesmo, é para você se sentir melhor. Esses espaços de paz, Humberto, que eu falo que, sabe, que é uma contradição aqui dentro da Amazônia, ele existe quando a gente se encontra em paz. Pô, eu tô fazendo por mim, entendeu? E por todos aqueles que são igual a mim, entendeu? Que precisam disso também. Cada um fazendo de uma forma, sabe? E são coisas pequenas, gente. São coisas pequenas. Pelo menos você nunca negar um copo d'água a ninguém, sabe? Principalmente se for uma pessoa que está morando na rua, sabe? Eu acho que isso é o mínimo. Isso é fazer muito, sabe? Isso é o mínimo. Você falar bom dia, perguntar o nome de uma pessoa, independente se ela é negra, se ela é branca, independente se ela é moradora de rua ou não. Só que as pessoas não pensam assim. Essas são as camadas que aí, quando a gente vem falar sobre elas, as pessoas falam mi, a camada mi, a camada mi, sustenido, a camada mi. Ai, gente, isso aí é música, isso? A gente faz música com mimimi também, não tem problema. Mas é preciso, gente, pensar em outras notas além do mi, sabe? Nossa, entre o céu e a terra, uma vez. Aqui em Rondônia, a comunidade do Daime é muito forte, né? Muito forte. Aqui a gente, como o Daime, né? Vez ou outra, porque para mim é muito forte. E é um processo que foi trazido por um maranhense, aqui no Acre, mestre Irineu, né? Todo mundo fala primeiro do fluxo econômico da borracha, né? Exploratório, mas não fala dessas ramificações, né? Essas raízes que foram sendo criadas no caminho, né? Aqui eu conheci o Maranhão, aqui eu conheci o Pará, aqui eu conheci a Bahia. Eu sou fruto da Bahia. Aí, Bonfim, veio Bonfim de tudo quanto é lado. Fernando, né? Todo mundo desceu da Bahia ali, né? Olha onde eu vim parar, né? E aí um dia depois de uma sessão, eu perguntei para o mestre Nairo, que é um cara que dirige a sessão. É sempre importante os mestres, né? A gente tem muitos mestres aqui. Mestres. Conheci muito mestre aqui. Aqui, o tempo, gente. A imagem é tempo, né? Eu tive esse tempo, essa oportunidade. E eu perguntei para ele, mestre, tô assim, meio confusa. O que existe entre o céu e a terra? Meu Deus! Eu falei, essa sessão foi punk. Ele falou, existe uma guerra. Então é sóbrio pedir paz, mas não é fácil, porque a guerra é em todos os níveis. O capital é uma guerra, todo mundo buscando lucro, está todo mundo hoje em dia, e até dentro dos movimentos acontece isso. Né? Eu acho que é preciso enxergar uma outra lógica. E essa lógica não vai nos levar a uma libertação completa, sabe? Todo mundo viver
A paz ela é uma utopia. Aí você vai para. Aí você viaja nos planos, enfim. Mas assim, é preciso sentir às vezes, sabe? Então, a paz que eu sinto é aquela assim, eu estou fazendo alguma coisa por mim e pelos meus. Eu estou fazendo o que a dona Nicássia me pediu, vai buscar a história da história. Só que o movimento é fazer ela perceber que ela faz parte da história, como eu também faço. Como a branquitude também faz. Eu não vou tirar. Ah, a branquitude, ela precisa entender isso. Porque foi ela que criou isso. Então, a história, eu não penso a imagem como uma exclusão, né? É importante dizer isso. A imagem, para mim, ela é uma inclusão. Eu preciso me inserir. O negro está até hoje tentando se inserir dignamente social, né? E a imagem é o esteio. Ali é a fronte, né? É preciso, gente, ressignificar. Então é isso, querido. É Olha, muito forte tudo isso que você fala, né? A gente hoje você pode até apoiar falo por mim, né? Você pode apoiar um movimento como o seu, você pode apoiar um movimento como Vidas Negras Importam, né? Mas você que não está inserido nisso, você não sabe realmente qual é a dor inserida ali, né? Porque você não vive essa dor. Você consegue mas enxergar, tá. mas você não consegue viver, você não viveu nenhuma dificuldade. Mas é bacana a empatia, né, que existe em cima disso Mas tudo, sabe o que por eu muita questiono, gente. Humberto? Todo mundo já viveu alguma dificuldadezinha, Ah, sabe? sim, sim, Eu acho que assim, um cara muito rico, a miséria dele, sabe qual é? Ele é um cara, a pessoa que fica muito rica, ela acaba se afastando. O dinheiro, ele é uma questão muito louca. Hoje eu penso sobre o dinheiro, né? O que ele pode fazer com a gente, né? sim. Existem pessoas muito ricas e que, cara, são tão miseráveis, são tão miseráveis, mas tão miseráveis, sabe? Que assim, elas estão cheias de problemas. Sim. Mas o problema dela, maior que ela pensa, é exatamente esse dinheiro. E ela cria esse problema, e ela cria diferenças, ela se distingue. A branquitude, né, o tempo das navegações, foi exatamente essa, essas conquistas. Não existe, sabe? A conquista foi expropriar o outro, Sim, conquista em cima da morte, isso, né, em cima da expropriação. sabe? Sim. Você enriquece empobrecendo, sabe? É uma lógica muito perversa. Ela precisava ser debatida. Eu tento trazer isso, né? É um pedacinho da coisa, né? E vivendo dentro dessa coisa, como é que faz? Mas é preciso fazer essa crítica. Eu vejo até Não que dá. a E eu forma. acho assim, a gente precisa enxergar as nossas mazelas Sim. primeiro, sabe? Aí você vai. É muito importante, por isso que eu falo, cara. O fotógrafo que está indo atrás da luz sempre, ele vai se dissolver, vai se diluir ali numa falta de nitidez muito grande. Quando você vê, ele está criando alguma coisa sobre aquilo, entendeu? É a mesma coisa daquela foto daquele menino negro no Rio de Janeiro, no Réveillon, uma família de classe média negra passando no Réveillon. Aí um fotógrafo, com toda a luz que ele podia ter naquele momento, olha a luz que ele teve. Foi lá, fotografou e colocou o menino numa situação de que não existia. Ele criou aquilo. Então, assim, pô, cai na real, cara. Porque não pode existir. É essa imagem. Olha a fotografia que ele tinha na cabeça. Ele reproduziu. E não era, entendeu? Aquilo foi parar em New York Times, aquilo foi parar em tudo quanto é lado, sabe? Como uma notícia. Olha o Rio de Janeiro, sabe? Colocando aquilo, sabe? Tipo, como. E não é que aquilo existe. Você percebe? Mas naquele momento aquilo foi criado. Como tiraram o direito daquela criança de estar gozando um Réveillon. A imagem daquela. Você percebe? Aquilo é muito sério, cara. Isso acontece em todo momento. Isso acontece em todo momento. A todo momento. Todo momento. Sabe?
Aí você não tem sossego quando você entra no mercado, você não tem sossego, a paz, olha, os pequenos pingos de paz ao negro não existe, principalmente nos espaços de poder. Você vai entrar como uma economista, mas você sabe que você não vai ter o mesmo tratamento. Olha, mas ela é formada. Eles precisam dizer que eu sou formada na PUC São Paulo para mudar alguma coisa? Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas não mudou muita coisa, não. Mudou quando eu fui fazer a minha primeira exposição no meu trabalho. Eu levei o Amazônia Negra lá para o meu trabalho, no Palácio do Governo. Meu Deus! Olha que clique. Eles deram um clique. Olha. Eu falei, olha, eu não consegui como economista. Aí depois, aos poucos, eles foram olhando, nossa, até que ela é talentosa. Nossa, gente, é muito esforço. Você percebe? Eu estou falando o tempo. A imagem é energia. Mas eu gasto muito mais energia do que qualquer outra pessoa, estando na frente, estando atrás, estando de qualquer lado da imagem. E não é mimimi. Mimimi para mim é nota. Mimimi eu faço uma música. Eu vou fazer uma música chamada Mimimi. Só tocada. Só nas dissonâncias, eu vou fazer vários mims. É mi de baixo, é mi de cima, é mi de piano, Então, eu acho assim, cara, dignidade. Dignidade, sabe? Dignidade. Hoje, ativismo para mim é uma necessidade. Você precisa tomar uma posição, né? É isso Não que eu dá. ainda ia te É falar, preciso eu acho que ser precisa, racista. né? As pessoas precisam ter Precisa, posição, tomar posição. precisa. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não dá para pedir empatia, porque não é assim. Empatia é um processo. Mas se eu puder sugerir, pensem a relação, o que você tem com essa imagem que você está querendo registrar. Para que serve essa imagem? Sabe? Vai atrapalhar alguém? São perguntas básicas. Né? Sim. Vai atrapalhar alguém? Para Principalmente mim, documental, né? é, sei lá. Eu acho que a fotografia ela tem que sair desse plano da a arte, pessoal, a arte. Olha, antes da arte ela é vida. Eu dependo da minha imagem. Eu já fui barrada duas vezes no aeroporto, duas violências muito grandes. Olha, gente, aqui foi uma violência muito grande. Você se vê dentro de uma sala. E sem justificativa por estar ali. Eu tinha saído de duas palestras, gente. Sabe? Aliás, uma eu estava indo para fazer uma reunião com a Caixa Cultural sobre a minha exposição, a primeira que eu ia fazer em São Paulo, e a outra estava saindo de uma palestra muito bem, sabe? Foi muito legal, foi um momento muito importante para mim, que foi destruído naquele momento, sabe? Em que o sininho apitou. Falei, eu? Eu falei, não, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, querido. A imagem é muita energia, sabe? E vou te falar, gente, vamos lá, sabe? Vamos desencarcerar, vamos desencarcerar essas imagens, vamos deixar com que elas digam o que elas querem dizer, vamos nos relacionar, sabe? Não dá para pedir empatia, não, mas o relacionamento cria isso. O relacionamento cria isso, empatia. Pronto. É isso, gente. E eu me sinto muito feliz de estar participando desse espaço, porque aí, aos poucos, a gente vai podendo se Nós estamos muito expressar. felizes de estar aqui com você, Falar. de ter você com a gente, né? Muito tempo falar. Eu sempre te falei desde o início, né? Você é, a, é a cara do nosso festival, né? Lembra? Né? A gente quer uma Sim, coisa assim, vou para aí. um festival com pessoas conversadeiras, com pessoas com histórias para contar, né? Nós já temos um contato com o nossa próxima live. Eu não vou falar aqui, né? Já está certo, mas prefiro esperar anunciar uma pessoa que esteve com a gente também em Tiradentes, fantástico, que tem uma história muito bacana. E eu acho que eu, Não, Joelito. tá bom, depois você me passa isso aí.
Tem Pode. um quilombola que faz o caminho oposto. Ele Ah, sai que do legal. Rio. Eu saio de São Paulo e venho aqui, Ah, tá bom. para essa margem. Vamos incluí-lo. Ana Lira, A gente pode até inclusive Thaís fazer Rocha. isso de uma maneira de uma mesa grande, uma discussão maior, né? Em vez de ser só eu e a Mas pessoa, a pode gente fazer chamar um uma por um, porque mesinha. as narrativas são legais. Aham. Pode chamar um por um também, porque é muito bom. O Wellington tem muita coisa para contar. E tem muito fotógrafo, né? O Sim, pessoal do tem Ceará, muita gente boa. Muita gente boa. Thaís. Tem uma galera chegando. Ei, a galera tá chegando. Eu acho A gente vai. eu procuro sempre ver o lado bom de alguma coisa, né? Embora eu acho que essa pandemia seja difícil de você enxergar alguns lados bons, mas eu acho que pra gente nesse momento a gente conseguindo agregar mais pessoas ao festival, essa facilidade da live, né, que a gente tinha e não sabia ou tinha e não usava, eu não sei porquê, né? Eu acho que é uma coisa que veio para ficar e tende a nos aproximar mais, né? Eu achava que o meio tecnológico estava nos afastando, porque ficava cada um num celular, e hoje não, a gente está procurando se aproximar por esse meio tecnológico, né? E esse meio tecnológico que eu acho que complementa um pouco do que a Maria Cília disse da popularização da fotografia. Eu acho que o digital veio para popularizar um pouco, porque era muito caro você fotografar, você revelar, né? E eu acho que isso foi muito bom para muita gente. Apareceu, você vê cada dia mais trabalho aparecendo, mais gente boa aparecendo, em todas as camadas, né? Antes que era uma coisa mais É, exclusiva. Mas muito bom, mas Marcelo. precisa. É bom. Precisamos observar essas camadas, Sim, sabe? Eu acho que vai ser aprendizado para todo mundo. todo mundo. E eu agradeço demais, Roberto. Eu que agradeço, né? Você na rede, com Acho a gente que. na rede. Ah, gente, daqui, ó, dias de calor agora, a gente entra no verão. E Eu, tudo é feito muito cedinho. A gente acorda. Eu durmo daqui a pouquinho, acordo aham, 5 e pouco, vou soltar cachorro, já vou lá nas minhas coisas, fazer minhas coisas, molhar minhas coisas. Já vou lá, sabe? Tudo assim, até vai meio-dia, soltar hora o do almoço, depois Tobias? do almoço, a unção para as composições que vão saindo durante o dia, né? Às vezes Aham, sai uma música, às vezes sai uma imagem. Aí depois vai fazer suas atenções, e tudo na rede, assim, é isso aí. pensando, giboiando, né? Isso aí, digerindo. Importante digerir. Marcela, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que Axé, a gente querido. vai Vai merecer ficar mais. gravado isso, é? Vai ficar gravado, vai ficar gravado. Quem quiser, quem não pôde assistir vai poder assistir depois, tá? Eu mando o link inclusive para você, vou botar aqui para todo mundo também. Mas vai ficar gravado aqui na página e a gente está fazendo, eu tô fazendo, a gente está fazendo um canal, né, no YouTube e eu vou passar todas essas lives também para o YouTube. Estamos aqui aprendendo a lidar com isso ainda, né? Mas está sendo muito bacana, Isso é muito enriquecedor. importante. E mostrar, né, o trabalho de É uma forma de vocês. organizar, né? É, mostrar o trabalho de vocês, mostrar essa força que vocês têm aí é muito legal. O que a fotografia faz pela Axé, gente, querido. muita arte, né? Tem uma frase, É, eu acho que a arte nesse momento está nos salvando. Está nos salvando bastante. As é, lives, a música, o filme, tudo, né? Os livros, canções, sim, muito bom. sim. Vamos abraçar, então, esses processos, né? Isso aí. Isso é muito bom, poder Eu, poder estar junto aqui, eu queria agradecer, salvando junto. Vamos que isso aí. vamos. Queria agradecer a você, a todos aí, a todos que nos assistiram. Desejar a todos aí muito cuidado nessa pandemia, muita prudência, né? Espero que todos estejam bem. Eu sei que nem todos estão. Muitas pessoas estão perdendo amigos, perdendo entes queridos. A gente sente muito isso no Brasil hoje, né? 60 mil mortos. Muita Numerados, né? gente. Numerados é uma coisa assim absurda.
E sinto o nosso pesar aqui a quem nos está assistindo, a todos, né? A todos que estão passando por alguma dor, a todos que estão perdendo emprego, a todos que estão de alguma forma sofrendo com isso aí. Todos estamos um pouco, né? Mas vamos nos reerguer. Eu tenho certeza que vamos passar por isso. Tá bom? E obrigado a todos que Vamos, assistiram, já estamos. ao nosso público cativo e o que passa de vez em quando. A gente vai crescendo aqui. Marcela, muito obrigado. Um grande beijo para você. Axé. Continue com as suas Axé, lives, querido. continue com o piano. Axé, Continue com o axé. piano. E um dia a gente faz uma live musical. Ó, você aqui ainda Vamos. botar um palco aqui, ó, na nosso festival, um palco e ó, você lá em cima, hein? Vai ter agora uma live. A gente passou no Sesc Nacional lá de. O Convida. Ai, que A gente bacana. vai fazer a live de novo musical, vamos reapresentar ela. Passa para mim É uma, na que eu verdade, divulgo aqui é pro é pessoal. uma mostra fotográfica cantada, né? Aham, legal. Sim, a mostra fotográfica reconhecendo a Amazônia Negra cantada. Que E bacana. agora a gente vai cantar esses personagens, é importante mostrar essas referências, para que vocês criem essas imagens, mas nesse âmbito da dignidade mesmo, axé. Isso E aí. vamos. Muito obrigado, tá? Parabéns aí pela sua participação. Axé, querido, axé para nós, axé para nós, axé para nós. Axé, axé. Beijo, querido. Fica Beijo a com todo mundo, Deus. gente. Fica com Obrigada. Deus. Obrigado, gente. Axé. Até.